Ai, não tem jeito não. O negócio comigo é assim, eu falo mesmo. E eu não quero nem saber se fulano vai gostar ou vai deixar de gostar. Porque eu sou muito transparente e aí eu falo, e não quero nem saber. Será que isso combina com a regência? Vamos ver. Olá, meus amigos e irmãos, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal Regentes Excelentes. Eu estou dando sequência à nossa série de 15 desafios que todo regente precisa enfrentar. Estando ele numa igreja pequena ou numa igreja grande, num conjunto pequeno ou num conjunto majestoso. E hoje nós estamos no desafio de número 2, o desafio de ser transparente. E eu preciso que você fique muito atento ao que eu vou falar aqui. Os regentes, os líderes de louvor, pessoas envolvidas em lideranças de conjuntos, normalmente, isso não é uma regra, mas normalmente são pessoas com um certo poder de influência dentro da igreja. São pessoas que estão na mira dos demais. E isso faz com que, na grande maioria das vezes, essas pessoas sejam requisitadas para emitir opiniões sobre algumas coisas, para dar um parecer sobre outras. São pessoas mais acessíveis na hora de ouvir as coisas. O fato de regentes, líderes estarem à frente de pessoas faz com que muitas vezes eles sejam convidados a ouvir coisas que ora são boas, ora nem tanto. Ora ouvir elogios, ora ouvir críticas. E existe nesses convites a necessidade de você ser uma pessoa transparente. A pessoa que te convida para conversar, ou seja lá um componente do seu conjunto, seja um músico que veio te pedir uma opinião, ele não pode olhar para você, ele não pode olhar no seu olho e não sentir verdade naquilo que você está falando. Existem aqui dois pontos que são muito extremos. Existem aqueles regentes, aqueles líderes que querem ser muito agradáveis e, portanto, emitem opiniões muito superficiais porque não querem ferir alguém. E na contramão disso existem aqueles também que são muito ásperos. São pessoas que, quando recebem um elogio, gostam demais, mas quando recebem uma crítica, entendem como algo ofensivo. E na hora de ele emitir a opinião dele em cima daquilo que ele está ouvindo, ele acaba sendo grosseiro, acaba sendo áspero e fere as pessoas ao expressar ali a sua opinião. Nenhum desses dois modelos é interessante para um regente. As pessoas precisam sim que você seja transparente, que você seja verdadeiro e que você seja honesto naquilo que você está falando. E para conseguir esse resultado, você não precisa nem ser superficial, com medo de agredir, e nem precisa ser agressivo para transmitir a sua opinião. Muitas vezes, não é o que você fala que vai produzir um efeito, é a forma como você fala que faz a diferença. Portanto, a sua opinião pode ser totalmente discordante daquela que a pessoa veio te trazer. E o que faz a diferença não é exatamente em que ou o quanto ela é discordante, mas é a forma como você expõe essa discordância. É a forma como você coloca isso para fora que vai dizer se esse componente sentirá vontade de voltar para conversar com você ou se ele sentirá vontade de não te ter mais por perto. Se ele sentir vontade de continuar falando com você, será fácil você trazê-lo para o ensaio, será fácil você fazer o seu papel de motivá-lo no exercício do canto na igreja. Mas se ele olha em você e percebe toda essa forma áspera de se comportar, todo esse sangue na veia na hora de falar, é bem provável que ele não se sinta nem convidado e nem à vontade para participar dos projetos em que você lidera, para participar do conjunto onde você é o regente. Transparência só é legal quando você instala junto com ela alguns filtros. Se eu coloco algo para você beber em uma taça de cristal, totalmente transparente, e você percebe por toda essa transparência que algo naquele líquido não vai bem, que existe ali dentro algum cisco, alguma impureza, você vai sentir vontade de desprezar esse conteúdo. Conosco acontece a mesma coisa. Por isso que é legal você ter alguns filtros para filtrar esse conteúdo que você transporta. Porque se as pessoas baterem o olho em você, que é tão transparente,
e começarem a perceber algumas coisas ali dentro não tão agradáveis, eles vão sentir vontade de desprezar o conteúdo que você quer expressar. E é aí que acontece aquele fato onde o regente fala e o componente não antena muito no que ele está falando. É porque no meio daquela fala existem alguns ruídos, existem coisas que não caem muito bem. E outra vez eu repito, o problema não é o conteúdo, o problema não é exatamente o que, o problema é o como. É por isso que ao decidir ser transparente, ao decidir ser honesto nas suas opiniões, é bom você também instalar alguns filtros que sejam capazes de purificar a forma como você olha, filtros que sejam capazes de purificar as palavras que saem da sua boca, a forma como essas palavras saem, porque são essas coisas que vão determinar o resultado. É muito ruim quando um componente sente vontade de falar com o regente e não consegue encontrar abertura para isso. O regente é revestido de uma transparência tão incrível que as coisas são ditas assim muito na lata e as pessoas acabam não se sentindo à vontade para falar com ele. E muitas vezes passa-se muito tempo para um regente perceber que algo não foi muito bem, coisa que talvez teria sido resolvido se ele fosse mais receptivo a ouvir uma crítica e a pessoa tivesse certeza que iria fazer essa crítica e não receberia ali uma pedrada, uma podada ou uma cortada. Então, sejamos sim transparentes, sejamos honestos nas nossas opiniões, sejamos verdadeiros naquilo que a gente quer falar. Mas junto com isso, que nós também sejamos desprovidos da necessidade de ficar passando a mão na cabeça de alguém, mas também desprovidos de toda aquela petulância que algumas pessoas carregam em nome da transparência. São coisas muito distintas que em nada se combinam. Você pode e deve ser transparente nas suas opiniões, altamente verdadeiro nos seus posicionamentos, sem ser agressivo, sem ter o seu ego elevado à 15ª potência, porque tudo isso só te atrapalha. Então guarde isso aí no seu coração, porque com certeza na sua caminhada de regente você precisará fazer uso disso sempre. E eu não estou sendo exagerado se eu disser que você precisará fazer uso disso todo dia. Beleza? Bom, se você achou que essa dica é válida e que faz algum sentido, dê aí seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos regentes, com aqueles que ocupam cargos de liderança na sua igreja, porque todos eles precisam fazer uso dessa ferramentinha bonita e vai ser bom se todos fizerem uso dela de forma correta. Isso promove unidade e comunhão dentro da casa de Deus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esqueça que isso é fundamental e a gente precisa desse seu apoio, tá bom? Hoje o meu abraço vai para Elisângela Silva, lá no Pernambuco, regente de círculo de oração e locutora na rádio Mensageiros de Deus, e está fazendo um trabalho muito bonito lá naquele estado. Elisângela, que Deus abençoe sua vida, obrigado pela divulgação que você tem feito do nosso trabalho aí, e que muitas pessoas aí no Pernambuco possam ser abençoadas por esse projeto, tá bom? Gente, eu fico por aqui, mas prometo não demorar a voltar com a nossa terceira dica dessa série, e eu tenho certeza que você também vai se reconhecer no nosso terceiro desafio. Que Deus abençoe a sua vida onde quer que você esteja. Seja sempre excelente, mas não esqueça de ser transparente. Até breve. Tchau.